Oi, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, estejam alegres, felizes. Nós estamos aqui para mais uma aula de EBD. A gente vai orar a Deus, tá bom? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Por esse privilégio que Ele nos dá. Então, eu peço que vocês fechem os olhinhos de vocês e com o pensamento lá no nosso Deus e vamos orar a Ele, tá bom? Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer por esse momento e pedimos a Deus que o Senhor nos dê direção e que a gente possa aprender da Tua palavra, segundo a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Eu queria contar uma coisa para vocês. O que eu fiz aqui na minha casa? Então, eu comecei a fazer aqui em casa uma plantação. Sabe do quê? Então, eu fiz uma hortinha e plantei lá na minha hortinha beterraba, alface, cebolinha, plantei cenoura, plantei todas elas. Eu fui no mercado, comprei a sementinha, cheguei ali, preparei a terra e plantei as minhas verdurinhas, tá? Agora, eu tive lendo lá na internet como que a gente faz para cuidar, né, das nossas plantinhas, como que a gente faz para plantar elas e tudo mais. E eu aprendi o seguinte, que a gente tem que preparar a terra, deixar ela bem fofinha com bastante terra, colocar uns adubinhos lá e quando a nossa sementinha, quando no caso a minha sementinha, né, os meus pezinhos de alface, meus pezinhos de beterraba, enfim, começar a crescer, eu preciso molhar, né, está molhando até agora, né, antes dela estar crescendo, e depois eu tenho que arrancar todos os matinhos que crescem assim em volta. A mãe de vocês tem hortinha em casa? Você já viu alguma plantinha? Enfim, não precisa ser uma hortinha, mas talvez uma plantinha em casa para você saber e perguntar para ela como que faz para cuidar. Acho que ela vai ensinar vocês como que a gente tem que cuidar. Só sei que a gente tem que tomar bastante cuidado, cuidar, molhar, tirar os matinhos e a terra vai fazer a sua função sozinha, que né, a natureza vai agir sozinha ali, que é fazer com que cresça e tudo mais. Mas os cuidados, né, tem que ser com a gente. E pensando nisso, depois que eu comecei a fazer a hortinha, vocês sabiam que Jesus uma vez contou uma história de um homem que era um semeador? Sabiam? Muito legal a história. E eu fiquei pensando assim, eu acho que eu vou falar dessa história para as crianças, para elas entenderem um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e sobre as sementinhas. Então, vocês sabiam que uma vez Jesus contou uma história de um homem que ele saiu a semear? Ele colocou uma bolsa aqui do lado, encheu de sementinha e foi pelo caminho assim e saiu para semear. Só que quando ele estava caminhando assim pelo caminho, algumas das plantinhas, elas caíram assim no caminho, sabe? A bolsa dele eu acho que estava um pouquinho furada e as sementinhas assim foram caindo pela beira do caminho. Aí veio uns passarinhos, né, voando assim, viram a sementinha dando sopa ali e comeram aquelas sementinhas, não deu nem tempo de cair na terra direito. O passarinho já veio, já comeu tudo a sementinha aqui, né, que o carinha tinha derrubado lá. Aí, a outra parte daquelas sementinhas, elas caíram no meio das pedras, assim, sabe? Algumas que as aves não conseguiram comer, elas ficaram meio enfiadinhas, assim, no meio das pedras, e ficou ali a sementinha. Quando aquela sementinha, elas começaram a crescer, não deu muito tempo dela crescer muito, porque estava um sol muito quente. E como ela tinha caído no meio das pedras, ela não teve força para ficar bem firme na terra, porque elas não tinham raiz. Então veio o sol e secou a plantinha e morreu e foi-se as plantinhas também. Aí uma outra parte da plantinha, da sementinha, caiu no meio de um monte de espinho. Eram uns matos assim que estava cheio de espinho. O que aconteceu? Quando ela começou a crescer também, veio os espinhos, sufocaram a plantinha lá e a plantinha também não teve força para crescer, sufocou e também morreu, não vingou. Mas teve uma parte da semente que o homem levou, que ele estava semeando, que caiu numa terra boa, igual da minha horta. Foi uma terra
limpinha, uma terra bem arrumadinha, uma terra que alguém, né, cuidou, que alguém plantou lá, que alguém cultivou a terra, colocou um pouquinho de adubo. E esta aí, mas essa aí deu muito fruto, deu muita planta, deu muita cenoura, deu muita beterraba, deu muita berinjela, alface, então nem se fale. Cebolinha, nossa, deu assim que pra dar pra todo mundo, sabe? Aí, depois disso, o Jesus, ele explicou para os discípulos, né, que estavam com ele lá, a moral da história, né? O porquê que ele falou assim da sementinha, e falou do semeador, e falou da terra boa, dos espinhos, das aves que comeram pelo caminho, enfim. E hoje eu quero contar para vocês o que significa toda essa história. Então, a semente, ela significa a palavra de Deus. Então, a sementinha lá, ela significa a palavra de Deus, que é semeada no coração de muitas pessoas, certo? Muitas pessoas, elas não entendem a palavra de Deus, elas não compreendem. E essas são como a sementinha que caiu pelo caminho lá e que veio as aves e comeu tudo, tá bom? Então as pessoas que não compreendem, que não entendem a palavra de Deus, são como aquela sementinha que ficou pelo caminho lá e veio as aves do céu e devoraram, né? Que devoraram tudo. Já tem as pessoas que elas recebem a palavra de Deus, mas vindo alguns probleminhas lá, e elas desanimam. Elas ficam desanimadas. Ninguém me ama. Jesus não me ama. Deus não me ama. E elas esquecem completamente da palavra que foi semeada, no evangelho que foi pregado. Elas não querem nem saber, estão tão desanimadas. Então essas são iguais àquela sementinha que caiu no meio das pedras, sabe? Então, por qualquer coisinha desanimou, cresceu, até que cresceu um pouquinho, veio o sol e secou, né? Então, são essas, eles disse que essa sementinha que caiu. As outras sementinhas que ficaram no sufoco lá dos espinhos, são as pessoas que recebem a palavra, mas as coisas do mundo vêm e as iludem. Sabe, vem as coisas do mundo e as pessoas acham que é mais legal, tipo, é mais legalzão você não ir pra igreja. Todo domingo tem que ir pra igreja, coisa chata esse negócio de ficar ouvindo a EBD todo domingo de manhã, sabe? Então essas pessoas, Jesus disse que eram semelhantes àquelas sementes que caíram no meio dos espinhos. O mundo sufoca, que elas deixam Jesus, elas largam mão, sabe? Elas não querem nem saber das coisas de Deus, elas preferem as coisas do mundo. Então essas são aquelas sementinhas que crescem no meio dos espinhos, que tá cheio de espinho o coração, né? Aí agora eu quero mostrar para vocês o que significa a semente boa que caiu em solo bom. Lembra que eu falei que deu muita verdura? E foi cenoura que dava para colher de balde. E deu um monte de beterraba. E alface, então, olha, cada alface bonita. Então, essas sementinhas significa as pessoas que recebem a palavra de Deus no coração e têm bom ânimo, se comprometem com Deus. Elas estudam a Bíblia, elas oram, elas participam dos cultos, elas falam do amor de Jesus, elas ficam alegres quando recebem a palavra e têm vontade de passar essa mesma mensagem para as pessoas. Olha, eu conheci Jesus, eu conheci um cara muito bacana, um amigo fiel, Deus te ama, Deus me ama, sabe? Pessoa que tem compromisso com Deus. Então Jesus compara a sementinha que caiu em terra boa. Por quê? Porque quando a palavra de Deus cai no coração nosso e a gente está disposto a ter uma mudança de vida, a gente muda não somente nós, mas mudamos também as pessoas que estão à nossa volta. São esses os frutos que a gente dá. A gente consegue falar do amor de Jesus para as pessoas, a gente tem ânimo, a gente ora, a gente tem compromisso com Deus, tem convivência com Deus, a gente tem aquela coisa de andar pertinho de Deus, sabe? De conversar com Deus como a gente conversa com o papai e com a mamãe, como a gente conversa com um amigo. Então essa é a semente bacanona lá, a semente boa que caiu numa terra legal. É a palavra de Deus que foi semeada e caiu no coração de alguém, e essa pessoa agarrou com unhas e dentes e não teve nada que sufocasse, não teve nada que tirasse a atenção dela, tá? E assim nós precisamos ser. Precisamos ter o nosso coração, a nossa mente
como uma terra muito boa e muito produtiva, para que o nosso coração frutifique, para que a palavra de Deus frutifique dentro de nós e nós podemos espalhar o amor de Jesus para todas as pessoas que vivem à nossa volta, tá bom? Eu espero que cada um de vocês que estejam assistindo essa aula hoje, deixe o coraçãozinho de vocês e a mente de vocês preparada para frutificar, que vocês sejam terra boa, para que a palavra de Deus entre no coração de vocês e que vocês possam falar do amor de Jesus para todas as pessoas que vocês conhecem. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e eu espero que vocês possam continuar acompanhando a gente, acompanhando os estudos, lendo a Bíblia, orando e crendo que Deus está cuidando de todos nós e que Jesus ama muito cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tenham uma semana linda e abençoada e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças. Um beijo, ficam com Deus, boa semana, bom domingo. Beijo.